que Adão e Eva se alimentavam. A Bíblia fala sobre isso. E depois de Eva e Adão, teve mais alguém também que o Senhor orientou sobre alimentação, sem ser lá na lei, um pouquinho antes? Teve mais alguma coisa? Saúdo o pastor Misael, nosso cooperador Aldo, todos que estão nos acompanhando. Já temos aí muitos irmãos conosco e nos alegra nós falarmos, né, por alguns minutos aqui, alguns momentos da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que no princípio o Senhor, Ele que cria os animais. Então, aqui no capítulo 1, no primeiro capítulo do livro de Gênesis, então diz assim: e disse Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, de todas as aves de acordo com as suas espécies. E aí, depois, no outro momento, produz a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos, animais selvagens, demais seres vivos. Então, ou seja, no princípio de tudo, o Senhor, Ele que cria, e Ele declara que a sua criação é boa, né? Então, quanto à função, à natureza de cada animal, a essência de cada ser vivo, ela é boa, né? Então, nós não temos, assim, que é determinado animal, ele não tem uma finalidade na natureza. Tudo foi criado bom. Agora, quando Deus cria o homem, então a palavra de Deus nos diz aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 9. Olhe bem. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Então, quando Deus, ele cria ali, ele prepara o jardim do Éden. Então, aqui o versículo diz que o Senhor, ele planta o jardim do Éden e ali ele coloca o homem e ele faz nascer todo tipo de árvore agradável e boa para alimento. E essa é a alimentação inicial do homem. A alimentação inicial do homem. Nós, inicialmente, temos algo assim a pensar a respeito disso. Muitas pessoas dizem assim: bom, Deus está no meu coração, não importa o que eu faça, o importante é que eu amo a Deus e Ele é tudo para mim. Tem uma frase assim romântica, né? Mas que Deus é este que não tem personalidade? Então, quer dizer, as pessoas querem servir um Deus que não se importa com aquilo que elas vestem, com aquilo que elas comem, com aquilo que elas falam, com o lugar onde elas frequentam. Então, quer dizer, Deus está no meu coração, eu amo a Deus, mas o que eu faço, né? Deus não tem opinião a respeito. Então, já no começo das Escrituras, a palavra de Deus nos mostra que não é assim. Deus já se preocupou com Adão e disse: olha, aqui está o jardim, e o que é alimento? Tinha todos os animais ali, tanto que Adão, ele coloca o nome nos animais, né? Mas para alimentação, aquilo que a terra produz, então foi a alimentação inicial do homem. Então, é claro, ali também estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que Deus diz? Olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, foi esta a ordem inicial que Deus deu ao homem. Há alguns segmentos hoje, doutrinários, religiosos, que tentam retornar a esta alimentação que foi dada no início, né? Uma alimentação mais baseada na terra, né? São os vegetarianos. Os veganos são ainda mais extensos, né? Porque nem produtos de higiene, como um shampoo que tem algum derivado ali, eles não fazem uso nem de produtos e não deveriam fazer nem de roupas, né? Enfim, o veganismo aí é
mais severo do que até um regime aí vegetariano, né? Mas essa alimentação inicial mostra para nós a preocupação de Deus com a nossa alimentação, né? E isto foi dado antes da lei, ou seja, lá no livro de Levítico, depois, né? E claro, muito antes disso, o Senhor já foi dando orientações ao povo de Israel, mas ali no livro, então, de Levítico, nos dado mais detalhadamente a lei da saúde, né? Então, nós temos ali um registro dos animais puros e dos animais impuros. Agora, antes da lei, muito antes da lei, no primeiro momento da história humana, ali o Senhor já se mostrou preocupado com a nossa alimentação. Então, será que hoje Deus não se preocupa com a nossa alimentação? Será verdadeiramente aquele que foi lavado, remido no sangue do Cordeiro, aquele que nasceu novamente, agora vive para Deus? Será que Deus não tem opinião nenhuma sobre a alimentação? Eu posso beber o que eu quero, posso comer o que eu quero? Será que realmente o Senhor não tem esta preocupação com a nossa saúde enquanto a alimentação? É claro que tem, né? Agora, avançando aqui no texto bíblico, para nós também avançarmos no nosso estudo, o que a palavra de Deus nos diz? Que assim ficou até os dias de Noé. Os santos, né, comiam esta alimentação. Agora, quando Deus ele olhou para a humanidade e viu que os homens estavam assim, já num primeiro estado de decadência, que foi a geração ali de Noé, o Senhor falou, não tem como, nós vamos ter que... Ele se arrependeu de ter criado o homem, mas ele viu justiça em Noé, teve graça e misericórdia, e ele resolveu salvar a família de Noé, e na família de Noé, toda a humanidade. Então a palavra de Deus diz, aqui no capítulo 7 do livro de Gênesis, então o Senhor disse a Noé, entre na arca, tu e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Aí, olhe bem o versículo 2. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea. Ou seja, 7 casais de cada espécie de animal puro. Lembra aquelas espécies que o Senhor fez, né, lá em Gênesis 1? Então, agora, ele disse, 7 animais puros de cada espécie, macho e fêmea. E apenas um casal de espécie de animal impuro. Então, veja, como Noé, ele já tinha conhecimento do que era animal puro e animal impuro. Claro que, ao fim do dilúvio, né, não quero me estender muito aqui a respeito aqui de Noé, mas o Senhor, depois os irmãos leiam, né, ele fala até aquilo que era alimentação para Noé, né? Aquilo que era, ele fala assim, de tudo que se come, né? Então, ele deu orientações a Noé, qual que era ali a alimentação que eles teriam ali na arca, daquele período do dilúvio. Mas ao fim do dilúvio, então, quando conclui ali a história, né, e o Senhor salva a família de Noé, então Deus diz aqui no capítulo 9, sejam férteis, multipliquem e encham a terra. Então agora Deus estava dando uma nova oportunidade ao homem. Então aqui no capítulo 9, o Senhor ele faz uma autorização e uma aliança com Noé, e ele permite então que se inclua na dieta humana então a carne. Então aqui agora, a partir de Noé, houve essa deliberação. Agora, qual alimento é esse? Ora, ele já sabia o que era animal puro e animal impuro, né? Nós temos um outro indicativo, que em Gênesis, no capítulo 15, quando Abraão faz ali, né, aquele ato diante de Deus, e Deus entra em aliança com Abraão. Então, veja bem, o Senhor, ele falou,
aqui no versículo 9, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Então, quando nós vamos olhar lá para a lei de Levítico 11, a lei cerimonial, que é dado lá na frente, você vai ver que as aves, elas não eram cortadas no sacrifício. Então, você veja, como antes da entrega da lei, tanto Abraão como Noé, eles já sabiam os princípios divinos, porque eles eram homens de Deus, né? Então, nós vemos que quando alguém fala assim, bom, comer certos animais, ter restrição alimentar, é coisa de judeu. De forma alguma. Não aceite essa palavra. Porque Deus já se preocupou com a alimentação de Adão e Eva. Deus se preocupou com a alimentação de Noé. A geração antes da lei, as gerações antes da lei, já demonstravam um conhecimento da vontade de Deus, tanto quanto a alimentação, como também a respeito de alguns ofícios, né? Isso já mostra. Você veja que Deus falou para Isaac, a respeito do seu pai Abraão. Abraão, meu servo, guardou os meus estatutos, meus mandamentos, as minhas leis. Então, a geração ali de Gênesis era uma geração que já tinha, então, um conhecimento a respeito da alimentação. E nós também temos este assunto. Se nós formos pegar, né, de Adão até Cristo, são ao menos 5.000 anos, né? Então, quer dizer, Deus demonstrou preocupação com a dieta humana durante todos esses milhares de anos. Agora, de Cristo para cá, da mesma forma, só que aí de Cristo para cá, né, é o nosso tema de hoje, alguns começaram a querer misturar a alimentação e colocar na dieta do servo de Deus, especialmente do gentil, né, que foi aceito pelo Evangelho, uma dieta, uma alimentação que a palavra de Deus, será que autoriza? Né? Mas não só o povo de Deus, não só o povo judeu, mas como o povo de Deus desde Adão, sempre obedeceu a Deus, se preocupando com a dieta, né? A alimentação saudável, a alimentação que Deus permite.